Graças e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Graças e paz para você também que está aí nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, Sol da Terra Caraíba. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Chame a sua família. Vamos chegar para cá. Deus é bom o tempo todo. E é por isso que nós agradecemos e queremos honrar o seu nome, cultuando, louvando, adorando a Deus. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo e porque o Senhor é maravilhoso, Deus, perfeito, incrível. Obrigado, Senhor, por mais um domingo em tua presença, que teu Espírito Santo flua no nosso meio e que possamos ser tocados, Pai, pelo Senhor e pelo seu amor grandioso. Em nome de Jesus, amém. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para ti servir, toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
Amém? Diz assim aí onde você está: meu alvo é Cristo. Diga aí pro seu irmão também: meu irmão, meu alvo é Cristo. Por isso que nós vamos avançar, nós vamos crescer. Ninguém vai nos deter, amém? Glória a Deus. Já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessa estrada eu não desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Com as palmas agora. Estou subindo pra um lugar mais alto. Já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é... Bem forte agora. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Pra acabar. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Jesus, és o meu amado. Jesus, nunca te deixarei. No lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha e agora eu sei. Diga isso a ele. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei.
jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Te amo, Jesus. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Eu viver, te adorarei, Senhor. Amém? Aleluia. Nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor és o meu amado. Haja o que houver, Deus, venha o que vier, Senhor. Enquanto eu viver, Pai, eu te adorarei. Em nome de Jesus. Amém. Queria saber quem nos visita nessa noite, nessa manhã. Essa noite ainda não. Fui longe agora, hein? Nessa manhã, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Fique com sua mão levantada assim, ó. Você que veio pela primeira vez na nossa igreja, nós queremos te dar um presente, dar um toquinho aí na sua mão, dizer que você é muito bem-vindo, que nós adoramos receber, viu, gente? Então, seja o nosso convidado, mas também tragam mais um convidado, que essa casa é do Senhor e que Deus abençoe vocês. Também encaminhar as crianças, os adolescentes para as salas e chamar o pastor César para termos mais um período de palavra. Deus abençoe, pastor. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos nós, amém? Muito bom estar aqui juntos. Muito bom saber que o Espírito Santo do Senhor está nesse lugar para ministrar os nossos corações, falar, manifestar sua presença, seu poder. E eu quero começar também orando, pedindo para que Deus nos dê realmente entendimento de tudo aquilo que vai estar sendo compartilhado aqui hoje, amém? Pai, muito obrigado, Deus amado, porque o Senhor é bom. Tua bondade excede o nosso entendimento. Tua bondade vai muito mais além do que aquilo que a gente pode pensar ou imaginar. E é fundamentado na tua bondade, ó Deus, que nós estamos aqui agora para te clamar, para que o Senhor possa abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que tudo aquilo que o Senhor quiser falar a cada um de nós, ó Deus, possa encontrar nos nossos corações morada, espaço para agir, espaço para transformar, espaço para mudar, espaço para fazer novo, de acordo com a tua santa e perfeita vontade. Fala aos nossos corações e permita, Pai, que esse tempo, continuando ainda em adoração, a gente possa estar recebendo de Ti. Fala aos nossos corações, Pai, a todos aqui presentes, a todos que nos ouvem pela internet, ó Deus, e que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos, no poder do nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Aleluia. O tema da nossa ministração hoje é a respeito de uma receita de vida. Por que uma receita de vida? Porque a palavra de Deus ela é fantástica. Ela nos traz tantas revelações, tantas coisas maravilhosas. E lendo o livro de Provérbios essa semana, eu me deparei com esse texto que a gente vai ler daqui um pouquinho, está lá em Provérbios 4, e que é literalmente uma receita de vida. Se você cumprir o que Salomão fala nesses poucos versículos que a gente vai ler, eu vou te falar uma coisa, a sua vida é transformada. Não tem como a sua vida permanecer a mesma.
Se você fizer o que está escrito nesse texto, não tem como a gente manter ou permanecer numa mesmice de vida. Não tem como. Porque são tantos aspectos reveladores, simples e ao mesmo tempo tão profundos, que eu quero compartilhar com você essa manhã. Para que a sua vida, a minha vida, nós possamos dar mesmo um novo mover, deixar Deus agir, para que nós possamos crescer. Crescer, porque essa realidade que a gente está vivendo pode ser transformada. E por mais que sejamos e professamos ser cristãos, por mais que a gente seja frequentador de igreja, por mais que a gente seja declaradamente um cristão professo, proclamado, declarado, eu quero te falar uma coisa, querido. Eu sempre creio que Jesus tem mais para nós e quer mais de nós. Porque se a gente chegasse num ponto de falar o seguinte, não tem mais o que ser revelado para mim, eu já sei de tudo. Você sabe que isso não é verdade. Deus tem sempre algo que Ele quer revelar a cada um de nós. E por isso, eu acho que esses versículos de Provérbios podem nos ensinar demais para que a gente tenha uma nova dimensão na nossa vida cristã, para que a gente possa alcançar um novo mover, um novo viver. Porque a palavra de Deus fala que a gente tem que conhecer a Deus e continuar conhecendo. Então, nós não podemos falar o seguinte, eu já conheço tudo que eu preciso conhecer, porque isso não é uma verdade. Senão esse versículo não estaria na Bíblia. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Está lá em Oséias 6,3. Mas que texto é esse? Está lá em Provérbios 4, se você quiser acompanhar comigo, a partir do versículo 20. Que diz assim, meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e afaste os seus pés da maldade. Vê se não é uma receita de vida, esses versículos. Porque de uma forma muito prática, nós temos aqui alguns ensinamentos. Algumas, não é nem uma dica, mas revelações daquilo que a gente deve fazer no nosso dia a dia. Então são versículos extremamente ricos que estão escritos aqui nesse texto. E eu fico pensando, imagina se tudo isso que está escrito nós aplicássemos todos os dias na nossa vida. Imagina o tanto de coisa que seria diferente. Imagina o tanto que a gente estaria aproveitando mais daquilo que o próprio Deus tem revelado a cada um de nós. Imagina o tanto que a nossa vida teria, né, falando na palavreado mais assim, moderno, tanto que a nossa vida teria um up, tanto que a nossa vida ficaria mais, a gente viveria algo mais que talvez você não esteja vivendo. E eu quero compartilhar um pouquinho a respeito desses versos, porque cada verso aqui cada verso desse texto daria uma pregação com muita riqueza. E ele começa dizendo, meu filho, essa é uma receita de vida, meu querido, que funciona para quem é filho. Porque, primeiro que quem não é filho não conseguiria entender a revelação do que está escrito aqui. Então, o autor começa declarando, é como se fosse Deus nos falando aqui. Foi Salomão que escreveu, mas ele transfere aqui exatamente aquilo que Deus, o Pai, queria falar para cada um de nós. E ele começa dizendo, meu filho, estamos reunidos aqui como filhos do Deus Criador de céus e terra. Filhos do Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui como quem recebeu uma revelação toda especial, para entendermos o sacrifício de Cristo e entendendo esse sacrifício, para que pudéssemos desfrutar de toda a beleza do Evangelho de Jesus a nós revelado. Meus filhos, aqueles que foram alcançados por um amor totalmente diferente, o amor do Pai.
Um amor que excede todo entendimento. Não é um amor qualquer que a gente está acostumado, humanamente falando. Não, é um amor revelado pelo Pai. Um amor perfeito, revelado de uma forma perfeita, através de um sacrifício perfeito. Meu filho. O verdadeiro filho consegue escutar a voz do Pai. Se a gente não fosse filho, nós vamos escutar aqui uma dissertação. O não filho vai escutar aqui está escutando um sermão, pode estar escutando, seja o que for, mas não vai ter a graça e a sabedoria para entender o que está escrito nessas frases, nesses versos. Então, o verdadeiro filho, ele escuta o que está sendo dito. Os que não são filhos vão escutar alguém falando alguma coisa, mas não vão estar escutando a voz do Pai. Eu posso estar falando aqui para vocês, queridos, mas se vocês são filhos, vocês não vão estar me ouvindo, porque se for uma palavra de Deus, vocês vão estar ouvindo o Pai que através da minha boca está falando ao seu coração. Amém? Então recebe essa palavra, porque essa palavra são para os meus filhos. E aí ele declara: meus filhos, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Presta atenção é chamar a gente a parar um pouquinho e focar naquilo que está sendo feito. Então, quando a palavra de Deus diz: meus filhos, preste atenção às minhas palavras. O que Deus está querendo dizer? Para, nós somos muito agitados, nós somos muito ativistas, nós somos muito um punhado de coisa, mas muitas vezes nós fazemos tantas coisas que nos atrapalha e nos bloqueia de ouvir a palavra que tem que ser ouvida. Às vezes nós nos escondemos atrás das nossas próprias atividades e não temos tempo de ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, está falando aqui que a gente tem que prestar atenção às palavras do Pai. Por incrível que pareça, isso para mim é quase que uma indignação. Quantos milhões de cristãos na face desse planeta Terra que ainda não leram a Bíblia? Quantos bilhões de cristãos que escutam um versículo aqui, um sermão ali, uma palavra legal dali, mas que nunca devoraram essa palavra? Aí eu te pergunto, como é que Deus vai falar ao seu coração através da palavra dele se você não a conhece? Então, preste atenção às minhas palavras, querido. É um clamor, é uma chamada a todos nós os filhos, para que conheçamos a palavra de Deus. Ah, pastor, mas você não sabe como é que é meu dia. Não dá nem para ler um pouquinho da palavra de Deus, tanto que o meu dia é agitado. Seu dia é agitado? Você tem muita coisa para fazer? Beleza. Que hora que você acorda? Ah, pastor, eu acordo cedo, acordo 6 horas da manhã. Acorda 15 para 6, que aí você vai ter 15 minutos para poder aprender um pouquinho da palavra de Deus. E eu te garanto uma coisa, esses 15 minutos a menos de sono não vai te atrapalhar. Porque várias vezes nos seus dias você dorme mais tarde do que você normalmente dorme, porque você está fazendo uma coisa que é agradável. Ou um filme na televisão, um bate-papo com um amigo, ou você está fazendo uma coisa que você pensa, não, hoje eu vou dormir mais tarde, não tem problema não. Amanhã eu dou um jeito. Mas para a palavra de Deus a gente não tem tempo. Para a palavra de Deus a gente sempre está com muita coisa para fazer. Acorda mais cedo. E estou falando para acordar, porque se você deixar para depois, tipo assim, antes de dormir você vai ler, você vai dormir com a Bíblia no colo, porque você já está cansado. Acorda mais cedo e lê a palavra de Deus, porque essa palavra é fundamental para que ela seja guardada no seu coração, para que você possa entender que tudo isso que foi lido aqui, do livro de Provérbios, pode ser realidade no seu viver. Pode se tornar uma receita possível de vida. Então, a gente não pode falar assim, sabe como é que é muita atividade, eu tenho feito muitas coisas, além de eu trabalhar, de ter meu emprego, ainda ajudo aqui, eu faço não sei o que ali. Não interessa, meu querido. Acorda mais cedo. Ah, eu já acordo 15 para 6, então acorda 5h30. Ah, acorda 5h30, acorda 5h15. 15 minutos que você lê essa palavra de Deus, se você ler 15 minutos por dia, você lê a Bíblia inteira num ano. Te garanto isso. Então, muitas vezes nós não estamos prestando atenção nas palavras do Senhor, porque a gente não sai da nossa superficialidade, a gente não sai das nossas atividades corriqueiras, a gente não sai do dia que nós criamos para a gente mesmo. E aí, a gente nunca consegue ter um futuro diferenciado, porque o nosso presente nunca está sendo investido naquilo que realmente é eterno.
tudo que você está gastando tempo durante o seu dia, eu vou te falar uma coisa. Praticamente nada do que você está gastando tempo no seu dia é eterno. Não estou falando que não é importante. Se você trabalha, você precisa do seu salário, claro, você tem que trabalhar, você tem que dedicar aquelas horas lá onde você está trabalhando, no seu serviço, no seu emprego, na sua empresa, ou seja, onde for. Mas, nada disso que você está fazendo é eterno, a não ser as coisas espirituais que Deus tem revelado a cada um de nós. Então, começa a aplicar um pouquinho mais, invista na eternidade. E a melhor forma de fazer isso é conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. Então, presta atenção nas palavras que o Pai quer te ensinar que estão aqui, porque se você for prestar atenção só nas palavras que são ditas nos cultos aos domingos, querido, é muito pouco para você sobreviver espiritualmente bem durante toda a sua semana. Lê, busca a palavra de Deus. Não precisa ler a Bíblia num ano. Se você 15 minutos você não der conta de ler o que é preciso, leia um capítulo, leia um versículo que seja, mas gaste um tempo para que essa palavra possa ser guardada no seu coração. Para que essa palavra possa alcançar o seu coração. Aí ele diz, guarde-a no fundo. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração. Interessante que essa expressão no fundo do coração, ela significa que é totalmente verdadeiro, que é totalmente sincero. É uma expressão que mostra, que significa que aquilo que está sendo colocado ali é realmente algo que vale a pena. O coração, ele trabalha como se fosse o centro das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Como é o coração que bombeia todo o sangue para o corpo, que faz com que todo o corpo e todas as células sejam alimentadas, o coração é como se fosse o cerne, o centro de tudo aquilo que a gente sente, de tudo aquilo que nos emociona. Aí Deus fala, guarda a minha palavra dentro do seu coração. Se emocione com a minha palavra, se emocione com as coisas que eu tenho revelado. Se emocione com o que Jesus fez por sua vida. Se emocione com tudo aquilo que Ele passou para que você pudesse ter vida e uma vida eterna. Emocione-se e sinta tudo aquilo que essa palavra te revela para você saber o que é o caráter de Deus. Quem é verdadeiramente Deus? Isso é o centro do coração. Deixa essa palavra cair lá no centro do seu coração para que você possa perceber e emocionar com tudo que Deus tem feito por amor à sua vida. Quando eu me converti, há muito tempo atrás, eu lembro de ter lido um folhetinho. Naquela época era muito comum. A gente passava na praça e tinha alguém entregando folhetos para a gente, falando a respeito da palavra de Deus. E eu já contei isso aqui, eu recebi um folhetinho que estava assim, errou o céu por 30 centímetros. Eu disse, como é que alguém erra o céu por 30 centímetros? Mas sabe, 30 centímetros é a distância média do centro do seu cérebro ao centro do seu coração. Então, como que alguém pode errar o céu por 30 centímetros? Porque não guardou a palavra no coração. Talvez tenha guardado ela só aqui, ou talvez não tenha guardado coisa alguma. Então, é aqui dentro, é o coração. Porque é o coração que é o centro das suas emoções. Então, quando a palavra de Deus fala, guarde-a no fundo do seu coração, é porque Deus quer que você assinta. Deus quer que você se emocione com tudo aquilo que Ele tem te revelado. Deus quer que você chore com os que choram. Deus quer que você se alegre com os que se alegram. Deus quer que você possa se emocionar por pensar na dimensão e na intensidade do amor dEle. Porque às vezes a gente olha para o amor de Deus, a gente banaliza o amor de Deus como se fosse uma coisa assim, como se fosse o amor que você sente por alguém. Não é verdade. O amor de Deus é muito mais intenso do que isso. E eu só vou perceber a intensidade desse amor quando eu guardo ele aqui no coração. Porque se eu guardar ele aqui, eu perco o céu por 30 centímetros. Entende isso? Guardar no coração é você pensar o seguinte, Deus me ama demais. Você já pensou para parar no que Cristo sofreu por amor à sua vida? Quem pensa só nisso aqui, não só tenta racionalizar, mas isso não cai, a ficha não cai. Mas quando você guarda no coração, você começa a querer chorar por aquilo que Jesus fez por você. Porque se tem um amor que valeu, que rompe as barreiras do entendimento, é o amor de Deus por nós através daquilo que Jesus Cristo sentiu e passou. Guardar no coração. Porque quando Deus fala algumas coisas, se eu guardo somente na minha mente, aquilo lá eu vou tentar explicar.
Aí eu começo a querer, às vezes, até questionar Deus, quando o centro da palavra de Deus está aqui na minha mente. Quando ela está no coração, eu não estou preocupado em responder as perguntas. Eu estou preocupado em viver as afirmações de Deus. Tem gente que só está pensando em pergunta e resposta. Agora, se você vive com a palavra guardada no seu coração, você não está preocupado em qual resposta que Deus tem para você, porque você pensa o seguinte: essas respostas, o dia que eu estiver na eternidade, eu vou sentar do lado de Deus, aí eu fico imaginando, gente, ela rodando em volta de Deus. Deus, e aquilo ali assim, e lá no deserto, lá, quando o povo estava atravessando, aí você pergunta o que você quiser, mas agora, cada pergunta que você quiser é a resposta de Deus, isso aqui vai fazer com que isso aqui se torne o centro e você não vai viver a beleza do que Deus tem para você. Então, guarde ela aqui, ó. Guarde ela aqui. Porque aí você vai vibrar, mesmo sem saber responder aquilo que Deus tem te falado. Faz toda a diferença. Então, sentir o que Deus está te ensinando. Deus, eu não entendo porque isso é assim. Mas como é gostoso saber que o Senhor falou que é assim, então está pronto, é assim mesmo. E eu quero desfrutar de tudo que o Senhor tem. Tudo que o Senhor tem para mim. E eu vou viver a beleza de tudo isso. No poder do nome de Jesus. Aí depois, o versículo diz assim: pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. O que é vida e o que é saúde? A palavra de Deus guardada no seu coração. Tem muita gente malhando, gente de academia, tanquinho, musculatura bem definida, saúde saindo para dar e vender. Tem muita gente desse jeito, mas emocionalmente detonado, espiritualmente morto, porque preocupa-se só com a saúde física. Deixa eu falar uma coisa, querido. Nenhum ser humano na face da Terra, por mais saudável que seja fisicamente, pode-se dizer saudável se a mente não estiver adequada, se as emoções não forem bem controladas. O que adianta você ser aquele cara saradão e não tem inteligência emocional para resolver uma situação ou para resolver um pequeno problema? Todos os CEOs, se você não sabe o que é CEO, o CEO é o número 1 de uma empresa. Todos os CEOs do mundo são contratados por causa do seu QI alto. O que é QI? É o quociente de inteligência, que é o saber fazer matemática, física, tem uma cabeça boa para resolver problemas e facilidade para isso. Todos os CEOs são contratados porque têm um QI alto, mas são mandados embora, sabe por quê? Porque tem um QE baixo. Sabe o que é? Quociente emocional. O cara é bom, resolve, na hora que está tudo bem, ele é um senhor executivo. Mas no primeiro problema mais sério, a pessoa não tem noção do que fazer, porque emocionalmente está detonado. Está lá na empresa, é o homem número 1 da empresa, mas chega no final da tarde, quer ir para um boteco, quer passar o maior tempo num boteco, porque não tem coeficiente de inteligência emocional para voltar para casa e encarar a esposa e os filhos, porque está com relações quebradas com esse povo. São contratados porque tem QI alto. E são mandados embora porque tem QE baixíssimo. Então não adianta. Saúde, quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde sentimental. Onde você está nisso? Se eu te perguntar se é saudável, o que você me responderia? Deixa eu te falar uma coisa. Guarda a palavra de Deus no seu coração. E você terá vida e saúde. Amém? O que adianta? Não estou falando mal de academia, não. Eu estou fazendo academia, eu estou com problema no joelho, tenho que fazer academia. Estou fazendo academia. Daqui uns dias você vai me ver sarado. Mas eu não quero ser só sarado. Eu quero guardar a palavra de Deus no meu coração. Por quê? Porque é isso que vai me dar saúde emocional. Lidar com os problemas. Tem gente que foge de problema. Quando você tem saúde, guarda a palavra de Deus no coração, você peita os problemas. Você não foge deles. O cara saudável é aquele que fala assim: se tem problema, cadê? Me apresenta aqui que eu vou resolver eles agora.
Por quê? Porque tem saúde emocional. Saúde relacional consegue relacionar com as pessoas, sem que se torne uma pessoa intragável e, pelo contrário, porque é empática, sabe lidar, sabe entender o que o outro está falando, sabe escutar o que o outro está falando. Tem muita gente nesse mundo que a gente está vivendo, pertinho de você, que está precisando apenas de ouvidos. Pessoas que precisam ser ouvidas. Aí a gente vai ouvir essas pessoas, a gente já quer dar solução, já quer dar resolver, já dar receita para eles. Pelo amor de Deus, quando alguém quiser contar por aquilo que está passando por você, não fica pensando em dar resposta para ele, não. Escuta, ouve. Porque se você simplesmente ouvir, fixando seus olhos nos olhos dessa pessoa, você já está fazendo um bem que você não tem noção para essa pessoa. Guarda a palavra, você vai ter vida e saúde. Porque quando a gente guarda a palavra, a gente começa a sentir essa palavra no coração e a gente começa a entender Deus numa plenitude que até então a gente nunca tinha entendido. Então a gente começa a se tornar saudável, não porque eu estou fazendo por onde, não, começa a me tornar saudável porque eu estou dependendo de quem pode me fazer saudável. E aí o texto diz assim, acima de tudo, ele repete, versículo 23, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, o recado que está sendo passado aqui para nós, a receita de vida que está estabelecida aqui nesse texto, fala que quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, tudo, repita comigo, tudo na vida depende disso. Aí, a gente quer ser o melhor no nosso trabalho, sem guardar a palavra no coração. A gente quer ser a pessoa mais agradável, sem guardar a palavra de Deus no coração. A gente quer ser a pessoa mais aplaudida, sem guardar Deus no coração. A gente começa todos os seus sonhos, coloca uma lista em todos os seus sonhos. Você quer alcançar aquilo lá, achando que você alcança, porque você é capaz, porque você foi bem treinado, porque você é uma pessoa diferenciada, porque você está fora da curva, você é uma pessoa que não está na média dos outros. E aí vem a palavra e fala assim, meu filho, tudo depende do que você está guardando no seu coração. Quer fazer uma experiência? Guarda muito rancor, guarda muita mágoa no seu coração e vê o que você vai viver para frente. Você vai viver um esvaziamento de vida, você vai começar a se vitimizar por todas as coisas, porque você só está guardando coisa que não presta. Guarda ira, guarda ódio no seu coração e vê quantas pessoas querem ficar do seu lado. Faz essa experiência. Não faz não vale a pena. Guarda muita inveja, muita cobiça no seu coração. Guarda isso, mas guarda mesmo assim. Começa a querer tudo que é dos outros e vê como é que vai ficar a sua vida. Gente, não tem. O que você guarda no seu coração é o que vai determinar para onde você vai chegar. Então, guarda o que é devido. Se você guarda a palavra de Deus no seu coração, queridos, não existe desafio que você não possa vencer. Não existe sonho que você não possa alcançar. Porque a sua vida depende totalmente disso. Então, guardar arrogância, guardar presunção, guardar ambição, guardar qualquer coisa no coração que não combine com o que a palavra de Deus nos ensina, é andar para trás. É declarar para você mesmo que você nunca vai ser capaz de fazer o que deve ser feito. Guarde a palavra no seu coração, porque dela depende a sua vida. Aí o texto fala sobre a maldade. Mas olha o que ele fala. Vamos voltar lá, versículo 24. Afaste da sua boca as palavras perversas e fique longe dos seus lábios a maldade. Tem muita gente que acha que a maldade acontece na sua vida porque você está andando com pessoas que não prestam. Tem muita gente que acha que a maldade é que você foi um pouco azarado, você não teve sorte, de repente caiu um caminhão de maldade em cima da sua cabeça. A gente começa, sabe assim, a gente começa a falar o seguinte, não, eu estou vivendo algo relacionado com maldade porque eu não fui feliz. A vida conspirou, o universo conspirou contra mim. Quantas vezes a gente não escuta isso?
Sabe o que o texto está falando? A maldade, ela é fruto da sua boca. Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, fala, porque o que contamina o homem não é o que entra na boca dele. Não é uma comida estragada que vai contaminar você. Ela pode dar até uma dor de barriga. Mas o que contamina não é o que entra, é o que sai da boca. Você não tem noção a hora que você abre a sua boca para falar do seu irmão. Porque ali está sendo estabelecido a maldade. Agora, guarda a palavra de Deus no coração e você vai abrir a sua boca e não vai sair maldade, porque não combina. A boca fala do que está cheio, está escrito. Então, se a boca fala o que está cheio o coração, o que você guarda lá é o que vai estar saindo da sua boca. Então, se você estiver falando maldade, é porque você não está guardando a coisa devida no seu coração. Se você está falando asneira, é porque você não está guardando aquilo que deve ser guardado no seu coração. Se você está falando palavra que não testemunha aquilo que você se diz ser em Jesus, é porque você não está guardando o que deve ser guardado no seu coração. Simples assim. Simples assim. A maldade, ela é fruto daquilo que de alguma forma a gente começa a pensar, aí a gente começa a raciocinar, e está aqui, não está aqui. A gente começa a querer raciocinar por que aquela pessoa é assim, por que aquela pessoa tem mais coisas que você, sendo que você se acha melhor do que ela. Se você começa com um raciocínio desse, você já começa a abrir a sua boca para falar o que não presta. Ah, por que o ímpio é mais rico que o cristão? A gente começa a pensar. O cara nem tem Deus e está lá nadando em dinheiro. Se você começar a pensar por aí, você vai ver que o que está guardado no seu coração não é aquilo que precisa. Porque você não está guardando ali a palavra de Deus. Cuidado com a maldade. Refreia a sua língua, breca, dá um para na sua língua, porque a sua língua é que tem proclamado a maldade que não se afasta de ti. Se for lá no livro de Tiago, ele vai falar sobre a língua. Um órgão tão pequenininho, olha o tamanho da língua em relação ao nosso corpo. Mas são as pequenas coisas que direcionam grandes coisas. Um leme é pequeno, direciona um navio. É na boca que um cavalo é guiado para ir na direção que a pessoa que está comandando o cavalo quer. Ou seja, a sua língua te direciona para o lugar que você está abrindo a sua boca para falar. Porque ela fala do que está cheio o coração. E daria para a gente ficar aqui só por conta disso. Mas a maldade não é o que os outros fazem a você, mas é o que você fala dos outros. Então toma cuidado. Depois, o versículo fala, o texto fala, nós já estamos quase acabando. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem onde você anda e os seus passos serão seguros. 2 versículos, fala de olhar, fala de ver. Você sabia, uma coisa interessante, você sabia que nós temos 5 sentidos. Paladar, olfato, audição, tato e visão. O corpo humano possui 11 milhões de sensores, de receptores sensoriais. O que quer dizer isso? São aqueles que percebem alguma coisa através dos 5 sentidos e transformam aquilo lá em informação para o seu corpo. 11 milhões. Dos 11 milhões de sensores, de receptores sensoriais, 10 milhões estão ligados à visão. Os outros 4 sentidos dividem o 1 milhão restante. Será que isso quer dizer alguma coisa? Eu acho que fala muita coisa. Sabe por quê? Porque grande parte das ambições e das invejas e das nossas vaidades são alimentadas pela visão. Você vê, aí você passa a querer. Você vê, aí você passa a desejar. Então, nós precisamos ficar atentos, porque a nossa visão vai determinar o nosso futuro. Por isso que a palavra de Deus fala aqui, olhe bem à frente de ti. Olha, veja o que está à frente de ti. Olhe fixa, de uma forma fixa. Por isso que a palavra lá em Hebreus fala, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque aonde você olha, todo o seu ser trabalha para aquilo. Então, se a gente não vigiar, e o texto fala muito claramente aqui, olhe para frente, mantenha o seu olhar fixo, veja
bem por onde anda. Porque aonde você estabelecer a sua visão, a sua mente vai trabalhar para alcançar aquilo. Então, sempre que a gente começar a querer ver o que não precisa, automaticamente o seu corpo, o seu viver trabalha para alcançar aquilo. Por isso que a gente tem que olhar bem aonde a gente está andando. Caso contrário, nós vamos abrir um leque de opções que vão ser muito difíceis depois de ser controlados, porque nós não estamos guardando a palavra no coração. Então, meu querido, presta atenção, guarda o seu coração, porque se você não guarda a palavra de Deus no seu coração, você não vai saber por onde você vai andar. Se você não guardar a palavra no seu coração, você não vai saber o que vai sair da sua boca. E tanto o que sai da sua boca, quanto que os seus olhos pretendem, querem e desejam, pode te afastar totalmente daquilo que Deus tem para você. Então, se a gente não presta atenção, a gente vai viver muitos momentos de incerteza nas nossas vidas, de dúvidas, de questionamentos, de medo, de insegurança, porque o nosso coração não está sendo alimentado com aquilo que é devido. E aí a gente fica sem saber o que fazer. Mas a resposta é simples. Por que você está tendo tanta insegurança? Por que você está tendo alguns medos? Por que você está tendo dúvidas? Para e olha para o seu coração. Ou então vamos resumir tudo isso numa pergunta. Porque se você responder essa pergunta, o resto está tudo resolvido. Você está com medo, você está com insegurança, você está com dúvida, tudo isso está te perturbando? Então, me responde, o que você está guardando no seu coração? Pronto. Porque se não for a palavra de Deus, você vai ser invadido de dúvidas e incertezas. Não tenha dúvida disso. Agora, guarda a palavra de Deus no coração, é simples. Então, meus queridos, quando a gente começa a pensar, se eu ler esse texto, eu queria te pedir, chega na sua casa, lê esse texto de novo. Versículo a versículo, vou te lembrar, Provérbios 4, do versículo 20 ao 27. Lê de novo esse texto e pergunta para você mesmo, cada parte daquilo que são as instruções escritas aqui. Pergunta para você mesmo, aonde que você está, nesse nível da instrução dada. Ah, fala aqui, ó, então, presta atenção onde você está andando. Aí para um pouquinho e pensa, aonde eu tenho andado? Guarda a palavra no seu coração, para um pouquinho e pensa, o que eu tenho guardado no meu coração? Agora, por favor, por mais que Deus possa me usar aqui, eu te dar essa palavra, você pode sair daqui e falar assim, que palavra, nossa, o pastor não falou nada com nada. Ou você pode sair daqui e falar assim, Deus falou comigo através dessa palavra hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. O que Deus falou com você na palavra de hoje não é alimento suficiente para você passar a semana toda. Você precisa ler mais, você precisa aprender mais da palavra. É isso que é guardar a palavra de Deus no coração. Você não vai almoçar hoje e deixar para almoçar só domingo que vem. A não ser que você tenha um propósito de fazer jejum. Mas também é que eu não acredito que você vai ficar uma semana toda desse jeito. Então, a gente não faz com o físico porque a barriga dói, a barriga pede comida. Aí você vai almoçar, à noite você vai jantar, às vezes antes de dormir toma um lanchinho, amanhã você vai tomar café, e você está o tempo todo alimentando o seu corpo físico. Mas quer que a sua mente, o seu coração seja alimentado uma vez por semana. Não dá. Isso não é guardar a palavra de Deus no coração. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Então alimenta o seu espírito. Porque ao alimentar o seu espírito, você vai trazer vida e saúde a todo o seu ser. E é isso que a gente precisa. Amém? Aleluia. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra nos ensina. A Tua palavra nos fala, Deus, da importância de nos alimentarmos. Lógico que precisamos alimentar o nosso físico. Pai, mas livra-nos em nome de Jesus da mania de esquecer de alimentar o nosso espírito. Que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, diariamente, ó Pai, para não pecar contra Ti, para não pecar contra os nossos irmãos, para não abrirmos as nossas bocas e falar daquilo que está cheio o coração e que não é da Sua palavra. Mas permita, Pai, que ao guardar a Tua palavra no nosso coração,
que a gente possa abençoar, porque o que vai sair da minha boca é a tua palavra. O que vai sair, ó Pai, quando eu conversar com as pessoas à minha volta, são princípios que eu tenho aprendido contigo. São valores que não têm preço. Ó Pai, permita que todos nós possamos alimentar o nosso coração dessa forma. Que a gente possa cumprir essa receita de vida. Porque uma receita de vida, segundo a tua palavra, ela não só nos abençoa, como abençoa ricamente as pessoas que estão à nossa volta. Usa a minha vida, Pai, usa as nossas vidas, usa cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, para que bem alimentados com a tua palavra, para que com os nossos corações cheios daquilo que realmente vale a pena, nós possamos ser abençoadores nas mãos do Senhor. Fala, Pai, usa as nossas vidas, é o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Guarda o seu coração. Acorda mais cedo. Acorda mais cedo. Eu posso testemunhar a respeito disso com você. Se você quiser me procurar depois, eu te explico o que eu tenho feito. E o tanto que eu tenho sido abençoado. Porque eu tomei uma decisão na minha vida, uns anos atrás. De guardar essa palavra no meu coração. Diariamente. E faz toda a diferença. Amém? Que Deus te abençoe. Nós estamos encerrando o nosso culto aqui. No que diz respeito ao programa online. Que Deus te abençoe, você que está conosco aí, que seja alguém sempre disposto a guardar o seu coração com a palavra de Deus. Graças a Deus. E pra gente